Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Seitianoye do Brasil. Sejam muito bem-vindos a esse estudo. Eu sou Fernanda Negrão Chaves Caielli e hoje nós vamos falar sobre psicologia positiva nas práticas da educação da vida. Psicologia positiva nas práticas da educação da vida? Peraí. Bom, gente, eu vou pedir licença porque nós vamos fazer assim um diálogo sobre isso e vamos construir aqui um pensamento juntos. Tudo bem? Então, se você estiver chegando agora ou você que já está conosco há algum tempo, vamos retomar primeiro o conceito da educação da vida. O que é a educação da vida? Eu estou utilizando como referência o livro-texto de hoje, da coleção A Verdade da Vida, o volume 30, que é metade desse livro, uma primeira parte do livro, ela aborda a educação da vida e o conceito está nesse livro na página 18. Então, o professor Masaharu Taniguchi, nesse livro, coloca para a gente o que é a educação da vida. Então, podemos dizer que ela consiste em estimular a manifestação da natureza divina que existe no âmago do ser humano. E de que modo se faz isso? Pelo uso do poder da palavra. Exteriorizar com o poder da palavra a força infinita que está latente no ser humano. Isso constitui a base da educação da vida. Olha que bonito, né? Então, a base da educação da vida está em extrair o potencial latente que está dentro de nós, está dentro da criança, está dentro de nós, está dentro do nosso aluno, do nosso filho, enfim. Então, já pressupõe que dentro de todos nós já existe aquela capacidade latente. A gente não precisa enfiar nada, né? A gente tem que, através do uso da palavra, das nossas atitudes, ajudar a exteriorizar esta capacidade. Então, isso é educação da vida. E aí o professor Masaharu Taniguchi continua falando para a gente que, na sequência, existem falhas nos métodos convencionais da educação, dizendo assim, que com esses métodos convencionais consistem basicamente em procurar melhorar a criança, apontando-lhe os defeitos e dirigindo palavras tais como: corrija isso, corrija esse defeito, ou você precisa estudar bastante, pois você não é muito inteligente. E isso faz com que a criança, pela ação do poder da palavra, passe a acreditar que ela não é inteligente e que é cheia de defeitos. Tais palavras ditas com frequência ficam fortemente gravadas na mente da criança e acabam por causar efeitos danosos.
Assim, por mais aplicada que seja uma criança nos estudos, a ideia de que não é inteligente, de que é incapaz de aprender as lições, fica gravada em sua mente e impede-a de sentir-se interessados pelo estudo. Consequentemente, não consegue mais assistir às lições, não consegue entender, não obtém resultados. Como pode-se notar, é muito grande a influência do poder da palavra. Aí eu vou parar a leitura por aqui, mas convido a todos que continuem a leitura na sua casa. Se vocês ainda não têm o livro, A Verdade da Vida, volume 30, podem adquirir através das nossas livrarias virtuais, passar escrito aqui para vocês. Quero dizer que você pode adquiri-lo, esse livro, no conforto do seu lar, tá bom? E continuar aqui a estudar junto com o professor Masaharu Taniguchi. Embora seja escrito desde sua primeira publicação, A Educação da Vida, em 1930, como é atual? Certamente algum professor, pais, já passou por essa situação de se deparar com algum comportamento que a gente não goste ou perceba que pode ser melhorado na criança, no nosso adolescente e até mesmo, por que não, em nós mesmos, no adulto, no nosso companheiro, no nosso funcionário, enfim. E aponta para que esse comportamento, na tentativa muitas vezes até amorosa, de ajudar a pessoa a corrigir. Só que como a educação da vida nos mostra, o que acontece quando a gente aponta este comportamento? A gente dá ênfase. Então, a ciência hoje usa muito o nome, a gente coloca o foco naquilo que não está bom, a gente dá ênfase para o que não está bom. E aqui já começando a estabelecer um diálogo com a ciência, então vamos pensar, vamos entender como que formam os nossos hábitos. Por repetidas ações. Então, se eu preciso mudar este hábito, então vamos pensar que eu gostaria de mudar o comportamento. Ok, eu tenho que ajudar a mudar aquele hábito. Será que enfatizando o hábito a gente muda? Então, isso começou a se tornar objeto de estudo da neurociência, objeto de estudo da psicologia, e percebeu o que o professor Masaharu Taniguchi já falava para a gente. Quando você olha para o defeito, põe o foco no defeito, entre aspas, naquele hábito que a gente quer corrigir, a gente acaba repetindo esse hábito, porque a atenção está nele. Né? E o hábito começa com aquilo que se pensa. Então, se eu estou pensando nele, mesmo que inconscientemente, a tendência vai ser a gente repetir esse mesmo tipo de comportamento. Então, como que se muda, né, esse comportamento? Vamos comparar aqui, então, o hábito, gente, com a força, por exemplo, com o caminho da água. Então, a água, quando ela começa a criar um caminho, então pensa que ela, de repente, nasce no alto e tem que descer, vai correndo, ela vai, passa uma vez, duas, três, várias vezes, até que se forme de fato aquele percurso que ela vai correr sempre. Assim é a nossa mente. Quando a água se depara com algum obstáculo, ela vai criar um outro caminho para conseguir seguir e chegar ao seu destino. Então, a psicologia, muitas vezes, ficou prestando atenção no obstáculo, ou seja, naquilo que impede de correr livremente. O que a gente diz, um olhar talvez um pouco assim para as patologias, para aquilo que não estava bom, para os índices de inteligência baseado em quantos erros a pessoa teve, no que se precisa melhorar. E, de certa maneira, a gente traz isso, de certa maneira, né, mas, gente, infelizmente, trazemos isso para a educação, quando a gente põe uma prova e lá acertou, errou, e isso, o resultado da pessoa é tal, e ela sempre na nossa fala, se não está na nossa fala verbalizada, muitas vezes está pensado, ela precisa melhorar,
nisto, nisto, nisto e nisto. Então, a ênfase está no obstáculo. E a ênfase é importante a gente conhecer o obstáculo? Sim, é importante. Então, é importante essa autoconsciência do que eu preciso mudar? Ok. Mas mais importante, e já dito aí pelo professor Masaharu Taniguchi, é não apontar esse defeito, entre aspas, né, esse comportamento, e apontar o quê? O que se espera. Então, olhar para o que se espera, para o potencial. E isso virou objeto de estudos da psicologia, iniciou-se um pouco antes dos anos 2000, através do Martin Seligman, e em 2002 ele já estava publicando resultados consistentes, falando para a gente o quê? Das forças pessoais, das nossas habilidades, da importância de se dar atenção para isso, de colocar o foco no potencial e não no que se falta, né? na falha, entre aspas, mas olhar o que nossas forças pessoais, nossas habilidades, porque aquilo sim que nos impulsiona. E aqui a gente começa a ver que combina, né, este olhar. Quando a gente fala, olha, não aponta o defeito, o mestre fala, aponte o caminho, aponte aonde se quer chegar. Aí sim a gente começa a moldar a água, mesmo existindo o obstáculo, fazendo aqui a analogia, para que ela forme um novo percurso, um percurso diferente, mostrando aonde tem que chegar. Isso, então é recente até esse estudo, quando a gente fala de 25 anos para cá. E até isso ser incorporado nas nossas ações, na escola, no fazer, isso leva um pouco mais de tempo. Então é importante a gente já começar a discutir e rever as nossas ações, as nossas percepções a respeito disso. Está fazendo sentido para vocês? Olha, espero que sim, né? Então, vou continuar aqui. Uma questão, uma abordagem assim, também importante, que quebra aqui alguns paradigmas enquanto a ciência, através deste olhar da positividade, a gente percebe também o que com isso, né? Por exemplo, será que as pessoas... Eu vou brincar aqui. Será que a bolacha é aquela coisa da bolacha que vem antes? A bolacha está sempre fresquinha porque vem demais? Ou vem demais porque está sempre fresquinha? Começou a se observar, olha, as pessoas de sucesso são felizes. Existia esse paradigma, pensando de que o sucesso trazia a felicidade. Claro, a pessoa já conquistou o que ela tem, então isso traz a sensação de bem-estar e de felicidade. E nos estudos de Martin Seligman, ele começou a olhar para isso e investigar os comportamentos das pessoas de sucesso e percebeu o quê? O contrário, gente. Pessoas mais felizes com suas vidas acabam tendo sucesso naquilo que elas realizam. Isso combina com o pensamento de que, olha, aonde está a nossa atenção? Né? Está no que falta ou está no que a gente tem? Que bacana a ciência comprovando isso. Está na forma de ser, na forma da gente perceber o mundo, que influencia a nossa sensação de felicidade, de bem-estar. Então, afinal de contas, de repente você está aí em casa até se perguntando, já estou falando de felicidade, mas o que é felicidade? Gente, nós vamos encontrar aí inúmeras definições. Porque a felicidade cada um percebe ela de uma forma. Mas o que eu poderia já falar para vocês? Que para a psicologia, estou usando aqui como ênfase a psicologia neste momento, a felicidade ela é vista como um estado de espírito. Né? Ela é vista como, vou até ler a definição certinha,
por um combinado de emoções positivas, de prazer combinado com senso profundo do sentido e do propósito, que se implica um estado positivo no presente e uma perspectiva positiva para o futuro. Então, é um estado, veja bem, em que a pessoa se sente bem-estar, em que ela percebe que, só que depende da postura mental, da forma como a pessoa vê a vida. Isso tem a ver com a emoção, quando fala emoção positiva, com a emoção da alegria. Essa alegria aqui, a gente pode, emoção, alegria, a gente pode e felicidade, relacionar com a alegria que vem da alma, a alegria que vem de Deus. Alegria enquanto entusiasmo, Deus, ziasmo, sopro divino, sopro de Deus, aquilo que nos dá ânimo, que nos motiva no bom sentido. No bom sentido, logo, essa alegria está relacionada ao sentido da vida. E quando a gente está alinhado, veja bem, com um sentido, com um propósito maior de vida, a gente expressa, a gente sente, né, conectado com essa alegria que vem de Deus. E a emoção mais próxima dentro do nosso cérebro é a própria emoção da alegria. E todas as emoções reconhecidas como positivas que decorrem desta alegria e do afeto, que representaria aqui enquanto emoção o amor, vão trazendo demais emoções entendidas aqui como positiva. Por quê? Porque nos inunda, né, de ânimo, de entusiasmo para realizar, de afeto para acolher. Então, isso é importante quando a psicologia fala, olha, a felicidade é se manter o mais tempo possível dentro desse estado. Quer dizer que não precisa ser o tempo todo, quer dizer que a gente reconhece que ninguém fica o tempo todo só na emoção positiva. Ou seja, enquanto a gente vive aqui no mundo do fenomênico, como diz a Seitinoye, no mundo dos 5 sentidos, a gente muitas vezes se depara com situações como atualmente a gente olha e fala, não é, e sente a tristeza do outro quando a gente olha para o que está acontecendo, quando olha para as desigualdades. Então, não é negar que a gente se entristeça quando percebe esse sofrimento, quando passa por um momento de dor. A questão é não permanecer neste sentimento, nesta emoção, muito tempo. A gente transita, como aqui é transitório, a gente transita por essas emoções. Então, é frequente a gente perceber que a pessoa pode não estar alegre naquele momento, mas se sentir feliz. Sentir que tem uma vida feliz, porém, naquele momento, ela está vivenciando alguma situação de tristeza, mas sabendo que é naquele momento, que é transitório, não permanecer ali. Então, o que a psicologia fala para a gente, vamos fazer aqui um diálogo, né, na psicologia positiva, que se comprovou que é desta forma, né, que se apresenta a felicidade, que tem a ver com a forma como a pessoa vê o mundo, e não só vê o mundo, mas como eu reajo, e que ações que eu tenho, que comportamentos que eu tenho, que me levam a esse sentimento aí de estado de espírito, de felicidade ou de bem-estar, como alguns autores colocam. Quando a gente combina aí essa sensação de bem-estar, é que a gente interpreta que está feliz. E como que se faz isso então? Tem alguma fórmula? O que se percebeu com a ciência? Que observando esse comportamento, então, já que estamos falando da forma como a pessoa vê, são as pessoas mais otimistas
que tendem a não permanecer muito tempo nas emoções negativas e caminham aí, voltam sempre para esse bem-estar e por uma ação em função disso, por um comportamento. E aproximadamente, então, metade da população já, ele observou, né, o Seligman observou, que sim, metade da população já é meio que de forma inata otimista e a outra metade não. Porém, aí a boa notícia, que melhor ainda, é que como que a gente traz aí esse otimismo para a nossa vida? Através de atos intencionais. Isso corresponde a pelo menos 45%. Cada autor vai dizer para a gente aqui uma porcentagem, gente, mas talvez isso nem seja o mais importante. O mais importante é saber que como que eu trago esse sentimento de felicidade para o dia a dia, essa positividade para o nosso dia a dia? Através de atos intencionais, ou seja, através das nossas escolhas, daquilo que nós escolhemos fazer no nosso dia a dia, da onde a gente coloca a nossa atenção no nosso dia a dia. Por isso está relacionado, estritamente relacionado, com a visão de mundo que se tem, otimista ou pessimista. E aqui ele ainda abre um parênteses para a gente, dizendo, olha, não é como que o pessimista, entre aspas, observaria o mundo? Sabe aquela analogia que a gente faz? Olha, metade do copo, esqueci de trazer o copo aqui, gente, mas não tem problema. Imagina o copo pela metade de água. Está com água pela metade. Um pessimista diria que o copo está mais vazio. Um otimista diria que o copo está mais cheio. Mas fazendo mais ou menos esta analogia. Mas o pessimismo, na verdade, é a tendência da gente achar que sempre vai ser ruim. Então, experienciou uma situação de uma emoção de tristeza que traz um sentimento mais triste, de dor, alguma coisa no seu dia não saiu exatamente como a pessoa queria, a tendência da pessoa com essa mente ou pessimista, ou uma mente mais fechada, né? Uma mente mais... a forma de pensar mais assim, generalizaria esse sentimento e pensaria, puxa, sempre dá errado comigo, sempre isso acontece, eu nunca consigo fazer. Olha, vamos lembrar agora da educação da vida falando das palavras. Se repetidamente a gente disser isso para uma criança e ela assimilar, ela está construindo esse modelo de pensamento, de que nunca consigo, sou incapaz, não posso, não faço. Então fica nesta visão de mundo sem sair ali, sem abrir para possibilidades. Em contrapartida, que o otimismo, que olharia e fala, nossa, meu copo está sempre cheio, e ele está pela metade, mas não daria para encher um pouco mais? Daria. Daria para ficar melhor? Daria. Então, esse positivismo, esse otimismo que a psicologia positiva fala, é justamente esse do que poderia melhorar, o que pode melhorar. E ele chamou isso de otimismo realista ou consciente, que é perceber a situação à sua volta e, apesar dela, eu posso fazer melhor. Eu posso, apesar de eu estar triste com isso hoje, eu confio que vai melhorar. Eu percebo que eu posso me dedicar mais para conquistar. Eu percebo o que depende de mim, o que eu posso fazer, e me sinto motivado a fazer diferente. Né? Então, volta aí a responsabilidade de entender o que está acontecendo à nossa volta e, mesmo assim, ainda ter um olhar positivo de possibilidades. Não de, tem que ser sempre assim e não dá. Ele faz aqui um alerta para nós do otimismo, quando ele é otimismo por si só. Que, não, está bom, isso, olha, está ótimo, está ótimo, está ótimo, porque pode deixar a gente estagnado no mesmo lugar. Então, e não é isso
que se propõe a vida é crescimento. Então se propõe esse olhar de entender, olha, ok, embora a gente está passando por isso, isto vai melhorar. E aqui eu volto um pouco fazendo aqui um paralelo com o ensinamento maravilhoso da Seiichi no Ie, com todo o respeito, aqui, dizendo que tudo isso que eu estou conversando com vocês agora, trazendo essas reflexões, né, de estudo, por se tratar de ciência, a gente está falando então da matéria. O que vem primeiro aí, que é a crença dentro de nós, que alicerça a educação da vida, quando diz que dentro de cada um tem o seu potencial a ser extraído, é a crença de que só existe Deus, e o que vem de Deus? Só existe Deus e a imagem verdadeira e perfeita. Então, isto por si só já traz essa crença, esse otimismo, este sentido de vida, né? De se pensar, puxa, eu estou aqui porque eu sou a própria manifestação de Deus. Olha que responsabilidade linda, né? Então, esse alicerce da educação da vida vem em primeiro lugar. Então, quando a gente fala de como expressar, que o mestre traz pelo poder da palavra, então pelo poder aqui no mundo fenomênico, eu estou trazendo este diálogo com a psicologia positiva. Mas olha como engrandece esse olhar quando a gente traz em primeiro lugar a crença de sermos filhos de Deus já dotados dessa potencialidade infinita. Isso reforça a nossa fé, a nossa autoconfiança, para experimentar possibilidades diferentes, inclusive, que é o que a psicologia propõe. Então, esse olhar, apesar do momento que estamos passando, com certeza ele vai passar, porque não tem existência verdadeira. Aquele comportamento que a gente observa, que o mestre fala, não aponte o defeito, ele não tem existência verdadeira, então a gente não deve pôr o nosso foco naquilo. Mas como que eu ajudo aqui na prática a criança a não fazer isso, ou o adulto, enfim, a não focar a sua atenção naquilo que não está bom, mostrando o que está bom. Isso a psicologia comprovou. Então, são atos intencionais, e chamou de forças pessoais, e através do bem-estar e da felicidade que a gente potencializa isso. E observou como? Gente, são atos que a gente escolhe ter no dia a dia. E a psicologia positiva, para dar uma ajudinha para a gente, separou em 5 características, vamos chamar de características, que impulsionam a gente a se sentir mais feliz. Aí. Que atos são esses? Aonde a gente põe a nossa atenção? E é conhecido como PERMA, uma sigla dentro da psicologia positiva, mas vou traduzir aqui para o nosso português. Então, PERMA. Deixa eu achar nas minhas anotações aqui para não pular nada, gente. De vez em quando vocês estão me vendo olhar para baixo, que eu trouxe aqui os livros e a minha cola, para não esquecer, que tenho vontade de falar muita coisa para vocês. Então, vamos juntos. O P, alimentar emoções positivas. Sim, gente, olha, alimentar emoções positivas, colocar a nossa atenção nelas. E estar engajado, estar envolvido com aquilo que você está fazendo, estar empenhado no que você quer fazer. R, manter relacionamentos saudáveis, construtivos, né? Relacionamentos que agreguem. M, encontrar o sentido na sua vida. Trazer aquele sentido maior, trazer ali um significado para as coisas que nós vamos fazer, para onde a gente quer chegar. A, se sentir realizado,
está muito ligado também a propósito, a realizações. E aí o estudo começou com esses 5 e depois foram se incorporando já as questões mais físicas, então se coloca o condicionamento do corpo, os neurotransmissores através de inclusive da alimentação equilibrada, e a importância da meditação e da respiração. Mas eu vou falar primeiro aqui desses 5, que já dá para a gente pensar juntos assim, com a própria educação da vida, quando a gente fala estar envolvido, relacionamentos saudáveis, encontrar um sentido na vida. Então, quando a gente já está alicerçado de que só existe Deus e a imagem verdadeira, e eu estou aqui para manifestar esse Deus, isso já traz um sentido para a minha vida. É só eu olhar para as ações do cotidiano, para as coisas que eu escolho e pensar, isso está alinhado com o sentido, com o propósito? Né? As minhas ações, as minhas escolhas, elas estão alinhadas com esse sentido que eu escolhi para a minha vida, com o propósito que muitas vezes a gente pensa que Deus nos atribuiu, mas é que nós que vamos manifestando Deus através desses nossos atos. Quando a gente está conectado com isso, naturalmente esse sentido vem, esse propósito maior. Então é importante a gente pensar nas nossas ações, nas nossas escolhas, ela está de fato alinhada. Então, vai pensando aí em casa, se quiser escrevam, tá? Depois essa palestra vai ficar gravada no YouTube, então dá uma pausa, escreva, veja suas ações, esse sentido. Tem sentido para mim? Bom, e se a gente estiver falando com relação às crianças e adolescentes? Aí cabe, educador, a gente trabalhar junto com elas no sentido delas encontrarem esse sentido maior, esta visão de mundo, de possibilidades, que depende das minhas escolhas, das minhas ações. A gente vê atualmente, infelizmente, né, tantas já crianças com depressão, adolescentes, chegando muitas vezes ao suicídio. E fica aqui a nossa reflexão também para entender que muitas vezes isto é falta de se enxergar um sentido e um propósito na vida, de se enxergar possibilidades, né? De que é possível fazer diferente. Então, enquanto educador, a gente pensar em que ações que eu posso trazer para o dia a dia, para que refletir isso junto com os meus alunos, junto com os meus filhos, o que ele gosta, isso contribui para a sociedade de que maneira. E que sim, uma pessoa faz a diferença. Né? Se todo mundo estiver alinhado com esse sentido maior, melhor vai mudando o que está à nossa volta. Então é ir trabalhando com eles esta visão de mundo. Vou voltar aqui para a psicologia, para o PERMA. Então, e o se sentir engajado, envolvido, também aqui cabe a nós envolvendo as crianças, os adolescentes nas nossas ações. Não simplesmente, às vezes, passar uma tarefa, ou mesmo que seja em casa, olha, você vai fazer isso. Faz o contrário. Vem aqui comigo, vamos fazer juntos. Valoriza todo o percurso que a criança teve até chegar no resultado final. Tudo que ela... Então, não é só, se você for professor, né? Não é só o resultado ali da prova, mas todo o trilhar para chegar naquele momento. Valorizar cada passo, cada atividade, cada colocação na aula, né? A postura. Isso vai trazendo esse engajamento e, ao mesmo tempo, esse sentimento de realização. E adulto, a mesma coisa. Se você trabalha com adultos, ou na sua casa, com seus filhos, com seu marido,
valorizar cada ação, não só o resultado final. Ah, legal que você fez, que bom. Isso deixa a pessoa feliz, porque de certa maneira é um reconhecimento. Mas quando a gente para e olha e fala, puxa, você fez tudo isso, que trabalhoso. Nossa, levou tanto tempo para cozinhar, fazer esse bolo, né? Ficou ali na cozinha. Puxa, até esse bolo ficar pronto. Que bacana, poxa, parabéns. E aí sim, elogiar o resultado final. Ai, que delícia. Quando a gente dá muito atento para o processo, mesmo que o resultado às vezes não é aquele esperado, não tá tão delícia assim, a pessoa já se sente feliz porque a gente acompanhou e valorizou todo o passo a passo. Então, às vezes, o aluno mesmo, mesma coisa, se a gente está acompanhando todo o empenho, todo o passo a passo, às vezes aquele resultado ali não foi a média, mas foi, puxa, que bom, você já conseguiu, já superou isso, já superou aquilo. O aluno fica motivado, e traz aquela crença, autoconfiança para chegar naquele resultado que a gente quer. Então vejam que importante, que parece que é a mesma coisa, mas a gente vai aí mudando os paradigmas. E aí a gente tem que trazer isso para a nossa atitude, para o nosso olhar, para as nossas atividades, para ir modificando isso que está à nossa volta. Bom, gente, quanto às emoções positivas? Como permanecer nelas e como a gente abordar isso com as crianças, de repente? Não entendendo, a gente coloca aqui positivo e negativo, né? No sentido de pensar, ó, positivo traz bem-estar, negativo não traz bem-estar. Mas não quer dizer que são boas ou ruins, porque tudo nos constitui, né? Tudo é aprendizado. Então, é trazer este olhar de que tudo que a gente passa é importante, tudo é aprendizado e tudo faz parte, né, desse sentir. Porque se não é através da tristeza, como que eu crio empatia pelo próximo? Se eu não me entristeço quando eu olho o sofrimento alheio. Então perceba que é importante. Né? Ela é negativa por trazer dor, mas não é ruim. Então essa discussão para os jovens e para as crianças a gente tem que perceber. E existe até uma prática que é mostrar para as crianças, criar com elas um farolzinho das emoções, vermelho, amarelo e verde. Para que ela vá percebendo e apontando ali para a gente, através das cores, quando que não está legal, vermelho. E por que não está legal? Porque eu não estou conseguindo sair daquela emoção, porque eu estou com raiva, de repente. E ali a gente vai ajudar a criança a resolver, para até voltar para o verde novamente, mas não quer dizer que ela não possa sentir. E nomeando junto com ela, e trazendo é isso que se pretende através da educação socioemocional que está lá hoje, que espero que a gente consiga de fato realizar nas escolas, mas é ter este reconhecimento das nossas emoções e da criança começar a conhecer essas emoções para transitar com mais tranquilidade. Olha, fiquei com raiva agora, mas eu não preciso ficar o dia inteiro agredindo todo mundo. O que eu vou fazer com isso? O que me irritou? E como que eu posso resolver? Então, isso é voltar para a emoção positiva. Não é negar que existiu aí algum sentimento, alguma irritação, mas, ok, não vou ficar ali. Como que eu faço para voltar para o verde? Vamos resolver a situação, vamos conversar sobre isso, vamos ver o que está incomodando, vamos resolver juntos. Então, é trazer para o nosso dia a dia todas essas questões. E aí a gente vai construindo com isso a sensação de bem-estar e felicidade, esse estado de felicidade, se sente feliz, e a visão de mundo, de crescimento, a visão de mundo otimista, de possibilidades e não de impossibilidades. Pensa se a gente já faz essa educação, então, com a criança, desde pequena, ou mãe, desde a vida uterina, como o professor Masaharu Taniguchi nos ensina, desde a vida intrauterina,
acolhendo com amor, dizendo boas palavras, entendendo que a vida do filho, na verdade, é a vida de Deus, isso já muda totalmente essa concepção. É fantástico, né, gente? Bem, pessoal, e aonde, então, aonde entraria aqui, que dicas outras, né, que os autores dentro da psicologia positiva trazem para a gente, de prático? Que ações intencionais são essas de prática que a gente pode ter no dia a dia? Bom, uma já estava lá no PERMA, manter os relacionamentos saudáveis, ter atenção aos nossos relacionamentos, ou a Seitinoye já fala sempre, ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos, né? Acolher, prestar atenção na forma como a gente se relaciona com os outros. Outra questão que a psicologia positiva trouxe é atos de gratidão. Veja bem, e até escrever diários de gratidão. E a gente também, no ensinamento, traz isso até de uma forma maior, de ser grato só por somos filhos de Deus. Mas como que a criança reconhece isso no dia a dia dela? Na saúde, nas coisas que ela tem, no que ela conquistou. Então a gente pode com as crianças construir um diário e pedir para elas irem colocando o que tem para agradecer daquele dia, daquela aula, daquela semana. Enfim, já trazendo esse olhar. Por quê? Pequenas insatisfações durante o dia podem ir aos poucos trazendo para a gente uma visão, um sentimento de ingratidão. Eu ficar insatisfeito, com a atenção voltada para aquilo que me deixou insatisfeito, muitas vezes faz com que a gente esqueça daquilo que nos deixou satisfeito e deixa de sentir gratidão pela vida. Agora, se a gente trouxer isto para o hábito diário, de agradecer, de olhar para as coisas que eu tenho, de tudo que me aconteceu, apesar de repente, uma coisa não ter dado certo como eu gostaria, tantas outras coisas aconteceram no dia. E mesmo quando alguma coisa aconteceu que eu não gostaria, o que de aprendizado eu tenho com aquilo? E agradecer. Então já estamos aí trazendo também o ensinamento junto. Mas que lindo que a ciência já reconhecer essa importância da gratidão. E também ela traz aqui um dos itens, apreciar o belo. Quer dizer, voltar a nossa mente para o bom, para o belo, para aquilo que é bonito. Isso tem a ver com a gratidão, né? Tem a ver com a gente, de repente, estar estimulando o hemisfério do cérebro, o hemisfério direito, um hemisfério mais intuitivo, ligado às artes, ligado ao inconsciente, que relacionam as coisas, integra as coisas. O contrário do racional, né, que fica dividindo, separando as coisas, logo menos empático, porque separa. Então, eu gosto de azul, mas você gosta de verde, então a gente não se entende. Agora, por uma visão mais integradora, nós gostamos do colorido. Então, quando a gente estimula a olhar o belo, a gente está também trabalhando este olhar. E isso a ciência está provando. Olha que bacana. Uma outra colocação é a permissão para ser humano, entre aspas. Quer dizer, para passar por todos esses sentimentos e não permanecer neles, né? Não permanecer muito tempo. E também como que a gente olha para o erro ou o acerto. Olhando o erro ali como um caminho. Ou seja, pôr a atenção, né, como eu disse antes, na experiência, em todo o percurso e não no resultado final. Porque o resultado final, que esse erro, entre aspas, faz parte da trajetória para a gente conquistar. Então, tudo bem, se ainda não deu certo, mas vai dar. Então, fica aqui uma dica sempre que possível, né, professor? Então, quando a gente coloca numa questão, por exemplo, múltipla escolha, que só está certo ou só está errado, a gente está valorizando só o resultado. Agora, se tiver como essa pergunta ser abrangente, que a gente enxergue ali
todo o processo, mesmo em exatas, né, que enxergue todo o raciocínio, de repente ele errou aqui um cálculo. Então, a gente considerar, pontuar todo este processo, a gente está estimulando esse olhar, esse engajamento e o esforço, não só o resultado. Vamos refletir aí, tá, gente? Voltando aqui nas dicas que já tínhamos falado, então, do propósito de vida. Então, está sempre ligado ao propósito maior, ao que faz, como trazer a felicidade também para o outro, não só para mim. Como trazer este bem-estar para a vida do próximo. E ali alimentá-los com sonhos grandes. E a contribuição, como conquistar estes sonhos? Colocando metas realizáveis. Aí a gente torna o sonho possível e vê ele se concretizando. Como assim, Fernanda? Mesmo que eu queira construir, pensa no Disney, que visualizou lá um parque que não existia, no meio do nada, uma ilha que se chegava de barco. Até aquilo ser construído, ele não ficou só no plano do sonhar. Teve várias ações, vários percursos, vários, que aqui se chama de metas, a serem conquistadas e realizadas para a gente até ir olhando, bom, isso eu já fiz, que bom, se sentir, olha que bacana, estou chegando lá. E não ficar só no plano mental. É importantíssimo o plano mental, porque é onde começa, é no pensar, mas pôr em prática. E aí entrou, para a gente finalizar, a questão dos exercícios físicos, de se movimentar. Gente, evidente, né? A gente foi feito para caminhar, temos 2 pernas, então só de olhar para a nossa estrutura já é para a gente lembrar de o quanto isso é importante. E aí a gente vai produzindo todos os hormônios, neurotransmissores que nos ajudam com relação a esse bem-estar. Não vou entrar aqui nesse detalhe agora. E finalizar com a questão da importância da respiração e da meditação, para que a gente, inclusive, mude a nossa frequência mental, que às vezes está muito acelerada, e consiga centrar. A gente pode fazer pequenas respirações com os nossos alunos, já inspira, expira, e vai... E aí, inserindo certas meditações aí. Claro que na Seitinoye a gente já aprofunda essa questão da meditação, porque uma das nossas 3 práticas religiosas importantes é a prática da meditação Shinsokan, que não é uma simples meditação, mas é contemplar Deus através desta prática meditativa. Então, se você ainda não conhece a nossa meditação, aqui no nosso canal mesmo, você vai encontrar como realizá-las, meditações com 7 minutos, 10 minutos, vai aprender a fazer, depois vai contar para nós aí a diferença que isso faz na nossa vida, porque não só essa diferença física que eu mencionei, mas através da meditação Shinsokan, nós nos conectamos com Deus que está dentro de nós mesmos, mas nós nos sentimos um com Deus, com essa alegria de Deus, com o amor de Deus, sabedoria de Deus, a provisão de Deus e todos os atributos de Deus. E quando a gente se reabastece disso, a gente consegue trazer isso para a nossa vida cotidiana. Então, fica a dica aqui de olhar sobre a meditação Shinsokan aqui no nosso próprio canal, tá bom? E todas as segundas-feiras, às 20 horas, também a palestra aqui no canal do YouTube é sempre sobre essa meditação Shinsokan. Então, ficou a dica aqui. Vou voltar para finalizar o nosso tema de hoje e dizer que a última prática aí das dicas da psicologia positiva é a prática do bem. Fazer o bem ao próximo, tornar a vida do outro mais prazerosa, mais feliz, num sentido amplo, né? Que quer dizer no sentido amplo? Não é só dentro ali da sua casa, mas eu olhando ao meu redor, o que eu posso fazer para melhorar aquela situação?
O que eu posso fazer para modificar? Pode ser atos desde um sorriso, de cumprimentar, de abrir a porta para alguém, mas se engajar numa causa maior. Então, tudo isso já comprovado pela ciência é uma quebra de paradigma, mostrando para a gente que olha como é importante esse olhar para a vida sobre uma outra perspectiva, de que não existe só eu, não existe só os meus problemas, olhando para o problema, mas sim, olha, existe eu e o outro, estamos aqui cheio de potencialidade, não só para que a gente se desenvolva, mas para que a gente torne também a vida do outro mais feliz. Isso vai mudando todo o nosso senso de responsabilidade e toda a nossa postura no nosso dia a dia. E enquanto pais, mães, educadores, enfim, o quanto isto é da nossa responsabilidade também trazer este olhar para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente traz essa reflexão, gente, estou caminhando aqui para o final. O que isso tem a ver, então, com as práticas da Seiichi no Ie? Fica aí a minha pergunta para vocês. Tem a ver? Claro que, lembrando sempre, gente, que primeira, dentro da educação da vida, sempre lembrando que primeiro, gente, é lembrar que existe Deus e a imagem verdadeira. Existe Deus, existe dentro de cada um de nós esta potencialidade, esta capacidade infinita de sermos filhos de Deus. Como que eu extraio? Através do poder da palavra e com ela algumas práticas e algumas ações que levam a gente a fazer. E é isso que a gente veio conversando até agora. E aqui eu queria trazer dentro das práticas da educação da vida uma atenção especial ao elogio e ao diário de elogio. Então, frequentemente perguntam para nós: ué, Fernanda, por que elogiar? Acabei de explicar, então, todo o raciocínio aí, também científico, mas principalmente para extrair esta vida de Deus e esse potencial que está lá, para a criança saber a direção em que ela tem que seguir. Como que nós fazemos isso? Bom, vamos pensar, estou ali com o meu aluno, com o meu filho, como com o meu funcionário, como que eu elogio? Primeiro, eu tenho que observar tudo o que ele está fazendo e reconhecer 5 desejos do ser humano. Ser amado, ser livre, ser útil, ser reconhecido, ser elogiado. Então, se a pessoa se empenhou numa atividade, a hora que eu olho para aquilo, eu já estou percebendo que ela foi útil, já estou reconhecendo dentro de tudo que ela fez, o que foi mais, que se destaca melhor, o que a gente percebe como, sabe quando a gente pensa, nossa, ele tem jeito para isso, né? Que coisa bacana, é nisso que a gente vai verbalizar o elogio. Então, é elogiar aquilo que chamou a atenção, quando a gente vai verbalizar, tá, gente? A própria preletora Kátia Metransaita escreveu no livro Vivências em Educação esses tópicos também que eu estou colocando aqui. Então, elogiar o que foi feito ali com empenho, ou positivo. Ver um pouco melhor e elogiar aquilo que estava bom. Então, elogiar primeiro o empenho, o que foi feito positivo. Na sequência, eu elogio aquilo que está bom. Então, pensa que a criança entregou para você um desenho. E você primeiro, puxa, que bom, Ana. Ai, que você fez um desenho, que bacana, que bom que você fez para mim. Eu reconheci e que foi positivo. E aí eu posso olhar mais criteriosamente para o desenho e falar, e ver ali de fato o que eu posso dizer. Olha, nossa, você fez um rosto com tanta perfeição, você fez um céu tão azul. E direcionar, ou seja, elogiar um pouco mais o que estava bom. Se for necessário, aí sim mostrar o que pode ser melhorado.
Olha, será que aqui, vamos ver se dá para pintar um pouquinho mais? Ou seu aluno fez a redação, mesma coisa. Ai, que bom, ai, você terminou, que coisa boa, você fez o seu tempo, vamos lá, vamos ver. Esta parte aqui está excelente, você expôs bem esta ideia. Que tal a gente desenvolver um pouco melhor esse argumento? É diferente de eu chegar e falar, ok, melhore o argumento. A gente mina a pessoa e nem mostrou que estava bom, o que ela está construindo direito. Fica atento aí, meus amigos, hein? E vamos lá. E aí, o final desse elogio é encorajar na realização. Vamos lá, você consegue. Eu te ajudo, se coloca ali à disposição para a pessoa, mas confia, né? Incentive. Vamos treinar mais um pouco. Sabe aquela coisa do esporte? Nossa, parabéns, você chegou até aqui, vamos lá. Corre um pouco mais que você vai conseguir. É levar isto. Então, isso é dentro da educação da vida. Onde está no educador? Onde está a educação da vida aí? Ah, Fernanda, está nas boas palavras, certamente. Puxa, mas na ciência também está. A psicologia positiva acabou de falar. Sim, também está. Onde está a diferença mesmo? Na nossa crença, dentro de nós, do educador. Nesse caso, está aqui do meu exemplo. Dentro de nós, a nossa crença de que o outro, por ser filho de Deus, ele é capaz. Não importa o que ele está me apresentando naquele momento, aquilo é apenas uma manifestação, é apenas um comportamento, é apenas uma atitude, é apenas um resultado. Mas tem a nossa crença que tem que ser inabalável. Ao olhar para o outro, de que sim, ele é capaz. Por quê? Por ser filho de Deus. Isso por si só já deveria bastar. Mas a gente tem que também nos treinar a esse olhar. Então, aí é a diferença, né? Naquilo que a gente de fato acredita. Para essas palavras aí do elogio não ficarem vazias. Quando a gente confia nesta capacidade, a nossa vibração através da palavra vem com esta força e com esta crença. E aí, de fato, a gente está ajudando aqui, entre aspas, né, a extrair esta potencialidade de dentro do outro. Então, aí é o nosso diferencial, vamos dizer assim. Tá? Então, como que eu trabalho essa crença dentro de mim? Vou abrir aqui um parênteses, não é o tema de hoje, mas, gente, através das 3 práticas religiosas importantes da Seicho-no-Ie, como eu disse, a meditação Shinsokan, para que a gente se sinta de fato um com Deus, a leitura, os estudos dos livros, das sutras, das revistas, dos cantos em louvor, enfim, isso que a gente está fazendo aqui agora, para a gente ir intelectualmente conscientizando, expandindo a nossa consciência, e através dos nossos atos de amor, atos de gratidão, atos de bondade, mas esse ato, trazer esta visão aí para o cotidiano, também no nosso olhar, para o nosso aluno, para o nosso amigo, para o nosso familiar. Então, ampliar esta consciência de que nós somos filhos de Deus, nós somos um com o outro. Aí a gente traz isto para a nossa vida cotidiana. E é esta prática do viver religioso no cotidiano que a Seicho-no-Ie propõe. Vamos viver no dia a dia, quer dizer, vamos olhar para o mundo ao nosso redor, daquilo que é da nossa responsabilidade, o que a gente pode fazer para tornar a nossa vida, né, como expressão da vida de Deus e tornar o próximo mais feliz. Aí as práticas da educação da vida nos ajudam a extrair, tá bom? Então, prestem atenção aí na forma como vocês estão elogiando, na crença de vocês com relação a isso. E mesma coisa quando nós vamos escrever o diário e
Claro que no diário, gente, escrito, vocês podem fazer junto com os alunos, tem professores que fazem, tem crianças já fazendo. As minhas queridas amigas professoras lá da creche de Atibaia fazem com as crianças, mandam um caderninho de elogio para os pais de bebê, já elogiando o que elas observaram nos bebês. Mandam para o pai para quê? Para despertar no pai esse olhar. E as crianças já com 3 anos, gente, na sala às vezes tem um espelhinho na altura delas, e elas olham ali e falam, o que você vai dizer para você hoje? Ah, eu sou inteligente, eu sou bonito. E elas escrevem ali para a criança, para ela já ir se reconhecendo. Então, a gente pode, tá? Tá nas nossas mãos, aí pegar esse fazer e trazer isso para o nosso dia a dia. E esse diário você pode, inclusive, fazer em casa para os seus familiares, para os seus filhos, para si mesmo. Elogiando sempre como se fosse, por exemplo, para você, eu do meu interior, reconhecendo meus atributos, escrevendo ali no papel e contemplando. Né? Reconhecendo a capacidade de filho de Deus do meu aluno, do meu filho. E você é filho de Deus, você é maravilhoso, você é inteligente, você é saudável, afirmando verdadeiramente. Tenho certeza que tudo vai se modificando, vai se apresentando, esta potencialidade vai naturalmente fluindo. Gente, dá para a gente aqui continuar e falar muito mais, mas eu agradeço o tempo de vocês até aqui, até esse momento. Que a gente leve esse estudo, essas perguntas e pensem aqui, escrevam para nós depois, se tiverem perguntas, encaminhem para pergunteaopreletor@sni.org.br. Se quiserem compartilhar, olha, eu experimentei fazer isso, fazer desse jeito, manda para a gente também que nós vamos ficar felizes em saber. Pode ser nesse e-mail mesmo, né? Pergunte ao preletor, pode ser para educadores@sni.org.br para dizer o que vocês andam fazendo por aí. De bom para a gente compartilhar com o maior número possível de pessoas. E para encerrar, vou pedir para que cada um, então, aqueles que já estão acostumados com a nossa posição de oração, que fechem os olhos, façam a posição de oração, ou então procurem uma posição confortável na sua casa, se possível fechar os olhos, né? Procurar deixar a respiração mais tranquila, que eu vou conduzir a oração que está dentro do livro Minhas Orações, do professor Masaharu Taniguchi, na página 39, a oração para tornar a mente radiante. Tá bem? Então, por gentileza, acompanhem comigo. A mente radiante é um fator indispensável para concretizar os desejos. Quando você ora a Deus, mas não consegue resultado algum, normalmente falta luz, falta alegria em sua mente. Deus é luz e para sintonizar com Deus, é preciso que você tenha a mente radiante. É preciso que abandone todos os pensamentos e sentimentos sombrios, como temor, ansiedade, preocupação, etc. É preciso que se entregue totalmente a Deus. Além disso, pelo menos uma vez ao dia, deve fazer o treino do riso diante do espelho. Experimente. Mirar-se no espelho quando está triste. Acha que alguém desejará se aproximar de você quando está com esse semblante? Claro que não. O mesmo acontece quando está sofrendo. Primeiramente, você deve procurar manter a fisionomia sorridente e depois orar assim. Então, vamos juntos. Acompanhe mentalmente. Sou alegre, pois sou filho de Deus. Deus Pai, protege-me sempre e deixo tudo em suas mãos. Com a mente tranquila de que tudo se concretizará de modo satisfatório. Deus flui para o meu interior e torna-se minha alegria. Deus é luz que ilumina meu interior e torna-se minha luz orientadora. A luz de Deus me ilumina de dentro para fora. Estou sempre com Deus, por isso estou sempre radiante de alegria e jamais tropeço.
Deus é meu Salvador, meu orientador. Deus é alegria e se faz presente onde há alegria. Muito obrigada. Sejam felizes. Muito obrigada pelo nosso encontro e até breve. O verdadeiro coro dos anjos é aquele entoado pelo coração. O amor que transcende espaços, que se estende além do tempo e que é tão pungente, tão intenso e tão divino que viaja na velocidade de um simples pensamento. A Seitinoye convida você para um momento especial, o momento do encontro de gratidão com nossos queridos antepassados. 64ª festividade do Santuário Rosô do Brasil e 36ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Em 2020, este sublime evento será transmitido virtualmente. Nossos corações, unidos em amor e gratidão, se farão presentes como um poderoso marco de renovação na história de nossos antepassados. Providencie desde já o envio dos registros espirituais para este sagrado momento. Deixe a força deste amor invadir você. Programe-se para fazer, juntamente com a Seitinoye, do seu próprio lar, um santuário. Você, a Seitinoye e eu temos um encontro marcado com a espiritualidade, com o amor, com a verdade. Até lá! Muito obrigada!